O que você está fazendo na sua vida, que entra ano e sai ano, e você faz as mesmas promessas, cria as mesmas metas e não está batendo? Você deve ficar frustrado e até achando que tem alguma coisa de errada com você. Mas eu vou te dizer, não, você não tem nada de errado. Você não está precisando de conserto. O que está te faltando é um método. E também não é falta de sorte, não. Tem gente que adora acreditar na sorte. Não é sorte, é método. É um sistema que as pessoas realizadas, as pessoas de sucesso usam. E que nós, meros mortais, não tínhamos acesso. Uma coisa que eu posso te garantir é que a gente, quando tá com as ferramentas certas, eu acho que eu posso dizer isso, com as ferramentas certas, a gente consegue colocar o quadro na parede, consegue serrar a árvore, consegue trocar o pneu. Agora, se a gente tiver com as ferramentas erradas, meus amigos, é por isso que a coisa não vai. E uma coisa eu fui percebendo ao longo dessa minha jornada, que as empresas elas tinham planejamentos muito bons, mas isso não é ensinado pra gente, nem nas escolas, nem nas universidades e muito menos nas empresas. Só que ao lidar com pessoas de alta performance, pessoas de muito sucesso, pessoas muito ricas, eu percebi que elas usavam ferramentas que nós não usávamos. Foi quando, nos meus 11 anos como gestora de uma grande indústria, comandando mais de 300 pessoas, saindo de um faturamento de 7 milhões para faturamento de mais de 40 milhões, é que eu posso te dizer que eu aprendi a fazer uma coisa. E essa uma coisa é a que eu fui e adequei para que eu e os meus clientes tivéssemos os mesmos resultados que as empresas tinham. Mas eu tinha prometido para vocês uma outra coisa, né? Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre a diferença de sonhos e metas. Que diacho é isso, Cláudia? Por que sonho e meta não é a mesma coisa? Não, e eu vou provar para vocês através de uma pesquisa que foi realizada por Harvard. Ai, Harvard mora no meu coração, de verdade, porque eles são muito tops, né, gente? Eles fizeram uma pesquisa e os caras levam tão a sério que eles levam 10 anos numa pesquisa, é coisa de louco. Eles começaram essa pesquisa em 1979. Os alunos que estavam terminando aquele ano com eles entrevistaram e perguntaram para aquela galera: e aí, gente, vocês têm planos para o futuro? Vocês têm metas, têm sonhos? Como que tá isso? Uma galera disse assim: ah, eu tenho sim, tá tudo aqui dentro da minha cachola, eu já sei aonde eu vou chegar. Uma outra galera falou assim: não, eu só quero descansar, acabou tudo isso, eu vou para. Depois eu penso no meu futuro. Eu saí de Harvard, eu preciso disso? E teve uma galera que não, falou: olha, eu tenho tudo por escrito, o que vai acontecer com a minha vida, quais são meus sonhos, eu escrevi. 3% escreveu, 13% tinha na cachola, o restante tava Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ok, 1989. Chama todo mundo, vamos entrevistar essa galera de novo para saber como que a vida deles andou. Pasmem no resultado, 13% falaram que estava na mente, não falaram? Que tinham plano, sabiam onde eles queriam chegar, mas estava na cabeça. Essa galera, em relação a que estava Zeca Pagodinho, conseguiu o dobro de rendimento. Eles tinham o dobro de salários, de honorários, do que quer que seja, daquela galera que não fez isso. Só que, quando eles entrevistaram a turminha dos 3%, essa turma dos 3%, eles tinham, pasmem, 10 vezes mais. 10 vezes o que aquela outra turma deixou de conquistar, porque não escreveu as suas metas. Então, as metas, elas são muito importantes que você tire do mundo dos sonhos, porque tá no sonho o dobro, mas pôs no papel 10 vezes mais, gente. Como seria a sua vida se hoje você ganhasse 10 vezes mais do que você ganha? Como seria o seu patrimônio se você tivesse 10 vezes mais do que você tem hoje? O grande problema que eu vejo é que nós não fomos ensinados, nem nas nossas casas, pelo menos eu não fui, nas nossas famílias de origem. Minha família era muito pobre, muito humilde, eles não faziam plano, eles viviam um dia de cada vez. E isso faz com que a gente acredite que é assim que a vida é.
Mas a vida é muito mais do que isso e eu posso te garantir, porque aquela mocinha pobre que nasceu no subúrbio, morando numa casa dos fundos, que morria de vergonha, construiu todo o patrimônio dela, se tornou a principal executiva de uma indústria com 300 pessoas, comandava 3 turnos, chegou no faturamento sonhado dos 40 milhões, só cresceu em todos os anos que ela esteve à frente dessa indústria. E por que eu posso dizer isso para vocês? Porque nessa indústria eu aprendi a criar um negócio chamado Business Plan. Era o plano de negócios da empresa ano após ano. Todos os anos o dono da empresa chegava para mim e falava assim: eu quero que aumente 10% do faturamento. Eu quero ter uma margem de mais 5%. Ou eu quero redução de refugos e sucatas em 3%. Ele chegou num ano, gente, e me pediu para aumentar não, né? Na verdade, ele pediu para eu dominar o mercado. Ele falou: eu quero atender 90% do mercado. Falei: tá, sentei, fui fazer o business plan, esse danado desse plano, traçar as metas da empresa por escrito, porque são várias áreas que vão ser impactadas e você tem que saber sobre isso, você tem que fazer uma análise criteriosa. Fiz isso. Adivinha o resultado no final de um ano desse trabalho realizado? 92% do mercado era nosso. Diante de um cenário que era pouco provável, uma vez que eu tinha grandes multinacionais como concorrentes. Mesmo assim, nós alcançamos. Parece bobagem, gente, mas isso aqui é ouro em pó que eu tô dando para vocês. Tira a sua ideia da cabeça e põe no papel. É o primeiro ponto de contato do seu sonho com a realidade. Quando o papel toca na caneta, uma mágica está acontecendo, porque todo o seu sistema vai entrar em congruência para fazer com que aquilo aconteça. Aí as tais coincidências começam a acontecer. E as pessoas não entendem o que elas fizeram. Elas começaram um movimento em direção à meta que ela estabeleceu. E se você não quer acreditar em mim, acredita na pesquisa de Harvard. Vai lá e pesquisa você mesmo que você vai ver que isso é real. Mas, Cláudia, eu até faço isso e ainda assim eu não estou batendo minhas metas. Então, eu vou te falar por que o sistema Metas Alinhadas é perfeito para você. Porque não adianta você só escrever se essas metas não estiverem alinhadas com seu sistema de valores, com seu sistema de crenças. Se tiver alguma incongruência interna, alguma coisa aí dentro brigando, você não vai caminhar em direção a essa meta. Por isso que o sistema chama metas alinhadas, porque elas têm que sair do mundo dos sonhos e se tornar metas. Mas depois de se tornar metas, elas têm um passo a passo para seguir no alinhamento. O sistema, como eu disse, traz todas as ferramentas do mundo corporativo, mas foram adequadas para a vida pessoal da gente. Eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu vi muitos resultados bons. E eu comecei a trabalhar nos meus clientes, os meus coaches e os meus mentorandos. E eles também tiveram resultados. Por isso que eu falei, opa, isso é bom demais para ficar escondido. Tem muitas pessoas que vão querer ser atendidas por mim e nem sempre vão poder, até porque eu tenho um tempo limitado de atendimento, né? Então, para essas pessoas que não podem chegar nesse ponto, eu falei, o que dá para fazer? Foi quando surgiu a ideia de compilar todas essas informações, toda essa minha experiência, toda essa minha bagagem num e-book. E esse e-book tem o passo a passo que você precisa fazer para realmente conseguir bater sua meta e nunca mais viver com essas metas malucas que a gente faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos e aí começa a se sentir ou incompetente, ou frustrado, ou azarado, que é por isso que as minhas metas não dão certo. Não é nada disso. E aí você pode estar falando assim, ai, mas então deve ser uma coisa tão complicada, tão difícil, tão trabalhosa. E não, não é. É um passo a passo, é uma coisa muito simples. Eu li vários e vários autores para chegar e compilar o suprassumo, aquilo que era de mais valioso e que precisava estar dentro do método. Porque tem muita coisa que a gente lê que é curioso, é legal, tem muita pesquisa, muita indicação de leitura, mas aquilo é necessário para eu bater minha meta, Cláudia? Não, não é necessário. Então eu limpei tudo aquilo que não é necessário e deixei só o que é necessário. Para você realmente seguir um passo a passo, pegar a ferramenta, aplicar a ferramenta, validar ela se é aquilo mesmo, se está tudo certo com o seu sistema de valores e crenças e
partir para o abraço. Com um plano de ação na mão, você sabe exatamente qual é o próximo passo que você quer dar. E para aqueles procrastinadores de plantão, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Quando a gente tem um alvo enorme para perseguir, e a gente sabe por que a gente está querendo aquilo, e todos os nossos sistemas entendem que é aquilo que a gente quer, eles simplesmente seguem em direção àquele alvo. Mesmo que no meio do caminho caia um tronco de árvore, você vai pular esse tronco porque você sabe qual é o seu alvo. Esse é o poder de ter uma meta alinhada. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Em quantos anos mais você vai continuar nessa lenga-lenga de tentar e não conseguir? Quais são os sentimentos que você vai ter de verdade no final desse ano ao olhar para suas metas e falar, não bati. Você dizer, eu podia ter trocado de emprego, nossa, eu podia ter casado, nossa, eu podia ter emagrecido, eu podia também ter viajado, nossa, eu podia ter feito aquele intercâmbio. E se eu tivesse começado a empreender? O tempo vai passar independente de você fazer alguma coisa ou não. Só que eu costumo falar para minha galera, né? Decidir ficar parado também é uma decisão. Não decidir alguma coisa já é decidir alguma coisa. Essa decisão que você toma para sua vida hoje, no caso dessa galera aqui, essa galera apostou e veio junto comigo. Essa galera tá construindo, porque essa galera não aceita mais continuar na mediocridade. Não aceita mais ser aquela galera toda lá de Harvard que ficou ganhando um pouquinho, sendo que ele podia ganhar 10 vezes mais. Como seria a sua vida se você pudesse ganhar 10 vezes mais? Diz pra mim, conta pra mim, pensa agora, fecha o olho um pouquinho. Fecha o olho um pouquinho, imagina como seria você ter um salário 10 vezes maior hoje. O que você estaria fazendo? Quais os lugares que você estaria frequentando? Quais os restaurantes que você estaria indo? E aí você pode estar falando, nossa, mas para isso então vai ser uma fortuna. Será que eu consigo pagar? E eu vou te garantir que sim. Porque eu pus um preço simbólico para ninguém ter desculpa. Eu só não vou dar de verdade porque a gente sabe por pesquisa que se eu der, você não faz nada com isso. Nós não valorizamos o que vem de graça. Por isso que a gente rala, sofre, porque aí a gente consegue ver valor naquilo. Agora, se você é da turma que disse, basta, chega, eu não vou continuar vivendo uma vida medíocre, eu não vou aceitar, se eu podia ganhar 10 vezes mais e eu tá ganhando esse salário, vem comigo clicando aqui embaixo agora e vem participar. Esperando você lá dentro do Metas Alinhadas. Vamos?